Série A Justiça Divina em Mim, Parte 5. Com esta luz, percebe-se claramente que a fé salvadora e a forma de adoração são uma unidade inseparável à vista de Deus, sendo ambas um dom do Criador e Redentor. A aceitação da salvação provida por Cristo exige uma obediência completa para com a vontade revelada de Deus, renunciando toda a dependência de si mesmo e a justificação pelas obras. A única adoração aceitável a Deus é a adoração que vem de Deus. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Lucas 16:13. O princípio de uma antítese fundamental e de uma arraigada intolerância entre a verdadeira e a falsa adoração é dramaticamente representada em Caim e Abel, ilustrando o problema real no grande conflito entre o bem e o mal, entre a fé e a infidelidade, entre os verdadeiros e os falsos adoradores. Caim e Abel representam duas classes que existirão no mundo até o final do tempo. Uma dessas classes se prevalece do sacrifício indicado para o pecado. A outra arrisca-se a confiar em seus próprios méritos. O sacrifício desta é destituído da virtude da mediação divina, e assim não é apto para levar o homem ao favor de Deus. Patriarcas e Profetas 69. A seriedade da obediência sincera à adoração revelada por Israel surge notavelmente da lei mosaica, onde cada intento de abandonar a lealdade a Jeová, o Deus de Israel, por um Deus estranho, era considerado como alta traição e, portanto, castigado com a morte. Deuteronômio 13. Deus requeria dedicação total e clamava por um culto de adoração exclusivo por parte de Israel. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, 3. Por quê? Porque somente Ele te tirou do Egito, da casa da servidão. Êxodo 20, verso 2, conforme Deuteronômio 13, versos 5 e 10. Uma vez mais, se torna claro que a redenção plena e livre fundamenta e motiva a exclusiva súplica de Deus com respeito à adoração de seu povo. Nenhum outro Deus havia manifestado seu poder criador e redentor para com Israel como Jeová. Consequentemente, nenhum outro Deus tinha direito à adoração de Israel. Qualquer compromisso religioso de Israel para com os cultos pagãos significaria infidelidade e apostasia, ocasionando a maldição de Deus sobre o povo. Vozes de severa censura e repreensão foram levantadas por Deus através de Elias, Natã e João Batista, com mensagens que levavam o povo de Deus a uma decidida reforma e reavivamento, para uma nova dedicação a Deus através de um genuíno arrependimento. Enquanto a falsa religião, que é o desconhecimento dos mandamentos de Deus, sempre ocasionou a perseguição aos verdadeiros adoradores, o amor e a compaixão para com os semelhantes foi o sinal distintivo daqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Oséias 6, 6, Tiago 1:27 e Primeira Carta de João 3, 10 a 18. Aqui nos é dada uma admirável fórmula para distinguir entre a verdadeira e a falsa religião. O profeta Isaías explicitamente combina uma dupla reforma em sua profecia do grande reavivamento que anunciará o glorioso reino de Deus. A restauração do Santo Sábado de Jeová na adoração de Israel e a compaixão pela humanidade sofredora. Isaías, capítulo 58. Esta predição, com sua dimensão escatológica,
enfatiza completamente a unidade da adoração e do Evangelho em ação. Além disso, a carta de Tiago realça a necessidade de uma fé que opera pelo amor. Tiago 2, 14 a 17, a qual leva a escritora Ellen White a declarar: a união da obra cristã para o corpo e obra cristã para a alma é a verdadeira interpretação do Evangelho. Isaías 58. Fundamentos do Evangelho Apostólico. Jesus Cristo, o Senhor, justiça nossa. Quais são os fundamentos, os elementos constitutivos do Evangelho apostólico e eterno? Em que sentido adoramos a Deus e lhe oferecemos louvor e glória de acordo com o Evangelho apostólico? Qual é o meio de salvação do antigo concerto cumprido pelo povo, confirmado e continuado no novo concerto de Jesus Cristo com seus discípulos? E em que sentido é o culto de Israel interrompido e abolido pelo Evangelho? Jesus de Nazaré inaugurou em si mesmo a mensagem do reino messiânico prometido no Antigo Testamento, e seus sofrimentos como o servo Messias de Isaías 53 encontram seu cumprimento em sua própria vida e morte substitutiva. Jesus começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura. Isaías 61, 1 a 22, em vossos ouvidos. Lucas 4, 21. Veio Jesus pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos 1, 14 e 15. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas, e eis que está aqui quem é mais do que Salomão, pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mateus 12, 41, 42 e 6. Que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Se Davi, em Salmo 110, 1, pois lhe chama Senhor, como é filho? Mateus 24, 42 e 45. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Marcos 14, 24, Mateus 26, 28, para remissão dos pecados. E ele lhes disse: ó nécios, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas 24, 25 a 27. As primeiras confissões do credo da Igreja Cristã primitiva, como se encontra no Novo Testamento, testificam que a fé cristã estava centralizada na fé em Cristo. Jesus é o Senhor. 1 Coríntios 12, 3, Romanos 10, 9. Jesus é o Cristo. 1 João 2, 22. Jesus é o Filho de Deus. Atos 8, 37. Jesus Cristo veio em carne. 1 João 4, 2. Embora o Antigo Testamento não apresente uma fórmula uniforme da fé cristã, as diferentes fórmulas de fé mostram que o centro de gravidade é a proclamação de que Jesus de Nazaré é o Cristo, o Messias prometido de Israel, e que, presentemente, ele está reinando como Senhor soberano. Efésios 1, 20 a 23.